Amém. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Água. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que me ajudem no momento da pregação hoje. Mesmo que se for para glórias e aleluias, né? Amém. Então, sem mais delongas, né? Vamos abrir nossa Bíblia. Lá no livro de João. Na verdade, vamos ler duas passagens. Amém. Agora, abra a primeira passagem. Peço aos irmãos que abram no livro de João, capítulo 14. Esse capítulo 14 de livro de João, vamos ler só para a introdução, nossa mensagem aqui. Então, quantos encontraram, diz amém? Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Glória a Deus. João está depois de Lucas. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, também creiam em mim. Na casa do meu pai há muita... Presta atenção nesse versículo. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejais vós também. Vamos abrir agora lá no Apocalipse, capítulo 22. Glória a Deus. Capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Glória a Deus. Perdão, irmão, capítulo 21. Só esfoliar uma, vou olhar para trás. Glória a Deus. Quantos encontraram, diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, o título da minha mensagem está escrito assim: Os novos céus e a nova terra. Versículo 1 do capítulo 21. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vou ler mais uma vez. E vi o novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Versículo 4. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já são coisas passadas. Versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Aleluia. Mas quanto aos tímidos, ou outras traduções está covardes, tá bom? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros,
aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos abaixar a sua cabeça, vamos orar nessa manhã. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, nesse momento, Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor, pois nós somos seres patéticos, minúsculos, Senhor, frágeis. Senhor Jesus, somos seres tão deploráveis, Pai, tão pecadores, Senhor, que necessitamos da sua graça e da tua misericórdia, Pai. Pai, nessa manhã, Senhor, nós recorremos a essa graça, Pai, e essa misericórdia, Pai. Pai, que nossos corações venham a ser purificados através do teu perdão, Pai, da tua misericórdia. Pai, nós te pedimos nesse momento, fala aos nossos corações através dessa mensagem, Pai, porque eu creio que essa mensagem, Senhor Jesus, necessitamos, Senhor, de ouvi-la, Senhor, de aguardar nas tábuas dos nossos corações, Pai. Pai, eu te peço nesse momento e finalizo essa oração no nome de Jesus. Senhor, receba a coroa digno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no final, que teu nome seja glorificado aqui nesse momento. Podem vos assentar, por favor? Glória a Deus. Vou abrir só lá no livro do... Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu quero pregar uma mensagem aqui que engloba, que é o, como que eu vou dizer, é o baluarte, é um prêmio, um galardão para todos aqueles que professam a fé cristã. Nós sabemos que Deus, Ele tem promessas para nós, né? E nós sabemos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então hoje eu quero pregar uma mensagem que com certeza vai encher o seu coração de alegria, né? Porque essa mensagem é uma mensagem que acontece na consumação do século, né? É a morada, a nossa futura morada, né? A nossa futura casa que Deus preparou para mim e para você, né? Nós sabemos que ser cristão não é fácil ser cristão porque tem suas lutas. Porque o próprio Cristo disse, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo nós teríamos aflições, né? Nós teremos aflições no mundo porque nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui. Nossa cidadania não é daqui, né? Nós somos cidadãos do céu. Nós sofremos aflições nesse mundo porque nós não fazemos parte desse mundo, né? O padrão, né? A fé que nós professamos, o padrão da nossa moralidade não é compatível com aquilo que dita esse mundo, as regras que ditam esse mundo. Se você perceber, últimos 2 dias, houve aquele festival de Gamboa, lá atrás, mas nós não participamos disso. Por quê? Porque nós não somos cidadãos desse mundo, né? A Bíblia diz que o diabo está no mundo fazendo o que lhe apraz, né? E incentivando os jovens a usar droga, bebida, prostituição, jovens a viver e pensam que com isso estão se deleitando na felicidade, mas essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela consiste em fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós andemos segundo a palavra que o Senhor Jesus trouxe. A constituição do céu, que é a sua palavra. E essa constituição, aquele que rejeitá-la tem sua consequência. Mas aquele que acatá-la do coração, que guardar minuciosamente as palavras descritas nessa palavra, tem também os seus benefícios. E um dos benefícios, um dos vários benefícios, na verdade, é a morada no novo céu e na nova terra, onde o Senhor preparou para cada um de nós habitasse com Ele. Então nós temos o João capítulo 14 aqui, onde Jesus apresenta como a verdade absoluta, o caminho, a verdade e a vida. Ele começa no versículo 21 para dizer aos apóstolos, discípulos, para eles não ficarem tristes, o coração não ficar inquieto, né? Ele fala assim, eu vou ler para você, creiam em Deus, creia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa, creia que Deus pode dar algo infinitamente melhor para vocês, creia que Deus tem algo que sobrepõe todo o tipo de entendimento para você. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz para nós que o que Deus tem para nós, mente nenhum conseguiu penetrar em mente alguma, coração nenhum conseguiu sentir,
olho nenhum conseguiu ver. Entretanto, aqui, Paulo disse essa palavra lá atrás. Agora, João, 90 anos, aproximadamente, ele tem uma visão. Agora, Cristo apresenta para João aquilo que ele tem para nós, aquilo que está previsto para nós, a nossa nova morada, a nossa nova e eterna morada. Glória a Deus. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Creiam que Deus é fiel, mas também creiam em mim. Ou seja, duas naturezas de Deus aqui é imposto. Creia em Deus, também creia em mim, também que sou Deus na sua natureza divina. Ele vai falar no versículo 2: na casa do meu pai há muita morada. Não se preocupem com as coisas que têm acontecido nesse mundo. É verdade que esse mundo vai piorar? Vai piorar. É verdade que vai vir pandemia? Vai vir. É verdade que as economias vão abalar? Vai abalar. Mas tenha bom ânimo, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu já preparei algo que infinitamente melhor para vocês, no novo céu e na nova terra. E ele fala: quando eu for, eu vou preparar-vos um lugar. Vou preparar vocês um lugar. E esse lugar que ele ia preparar no capítulo 14 do livro de João, esse lugar aqui, que ele mostra para o apóstolo João, o novo céu e a nova terra, a nossa habitação celestial. Esse deve ser o nosso anseio. O nosso anseio deve ser o céu. Martin Lloyd Jones, um pregador americano, disse que quem não pensa no céu, porque não é do céu, nem para o céu vai. Amém. Mas quem é do céu, pensa no céu e para o céu irá. Então nós devemos pensar no céu. O céu deve ser o nosso anseio. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, disse: quando eu estou conclamado em duas partes, desejo partir e estar com Deus, que é infinitamente melhor. O que nos leva a entender aqui que estar com Deus no céu é infinitamente melhor que essa terra. Um homem como o apóstolo Paulo, com toda a prerrogativa que ele tinha, com todas as condecorações, medalhas, era o maior apóstolo, o maior escritor. E diz os historiadores que ele é mais influente que todos os Neros, mais influente que Barack Obama, mais influente que Joe Biden, mais influente que Emmanuel Macron, Donald Trump, Bolsonaro, Lula, mais influente. Ele é mais influente. Juntando todas essas personalidades, o apóstolo Paulo é o mais influente. Ele é o maior bandeirante do cristianismo. Ele é o maior plantador de igreja de todos os tempos. Mesmo com todas essas condecorações, todos esses títulos, prêmios, o anseio dele era estar com Cristo, que era infinitamente melhor para ele. Ele diz que, embora ter todas essas prerrogativas nesse mundo, estar com Deus é algo infinitamente melhor. É algo infinitamente melhor, irmão, do que ter a sua empresa, gozar dela, tirar os seus lucros. É algo infinitamente melhor estar com Cristo. Então esse deve ser o nosso anseio também. Eu gostaria que você estivesse como alguns têm sentisse como alguns têm sentido. E eu também tenho procurado sentir assim. Não agarrar as coisas terrenas, finitas, mas ter em mente que Deus tem algo infinitamente melhor para cada um de nós aqui. O apóstolo João escreveu essa carta quando os cristãos, não sei qual é a igreja, nem me pergunta porque não sei, quando os cristãos começaram a ser perseguidos por Nero, eles estavam vivendo sobre pestes, governos totalitários, eles estavam desmotivados, e o apóstolo João teve a necessidade de escrever essa carta para incentivar os irmãos que o novo céu e nova terra já está feito, que Deus tem algo infinitamente melhor para eles não se fixarem no algo finito, algo corpóreo, terreno, porque Deus tem algo infinitamente melhor. Quando eu digo fixar, não estou dizendo que nós devemos criar a nossa empresa, trabalhar o nosso trabalho. Não é isso. Nós não devemos dar prioridade máxima para isso, mas nós devemos dar prioridade máxima para o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então o céu, meu irmão, deve ser o nosso anseio. E Pedro escreve que quem vive nessa expectativa, nessa esperança de alcançar o céu, a si mesmo se purifica.
E Pedro também escreve que nós esperamos novos céus e nova terra. Então esse deve ser o seu anseio, meu irmão. Esse deve ser o seu desejo. Morar nos novos céus e na nova terra. A habitação de Deus e a habitação dos anjos. Glória a Deus. Então João aqui escreve esse livro, em especial capítulo 21, onde ele foi levado aos céus. Ele viu tudo aquilo que está previsto para nós. Aleluia, glória a Deus. Ele viu tudo aquilo que está previsto para nós. Então ele disse, versículo 1: E vi o novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Aleluia. Glória a Deus. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, mas o mar já não existia. Quando o apóstolo João diz aqui, e vi o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, ele usa uma expressão aqui, e vi o novo céu e uma nova terra. O que é isso? Por quê? O novo céu e uma nova terra. Será que vai ter uma nova terra? Um novo céu? Vai ter sim. Mas só que a expressão usada por João aqui, por novos, meu irmão, na expressão grega tem dois tipos novos. Tem aquele neos, que é novo, construído do nada. E tem a expressão kainos, que é aquele novo, construído a partir daquilo que já existia. Ou seja, vou dar um exemplo. Nós, né, a igreja fez esse banco aí, certo? Ou seja, fizemos esse banco aí a partir de algo que já existia, da madeira. Né? A partir da madeira, construímos o banco. Então, a expressão que João usa aqui para novo não é neos, é kainos. Ou seja, o que é isso? Eu vi novo céu e nova terra. Ou seja, novo céu e nova terra feito a partir daquilo que já existia. Então, depois vamos entender isso. A partir daquilo que já existia. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, ele está dizendo aqui que as configurações que foi feito esse mundo passaram. Tanto que mais para frente ele vai descrever o espírito das pessoas que vivem no novo céu e nova terra. Então, a expressão que João usa aqui é novo a partir daquilo que já existia. Deus, o que é isso? Deus vai construir a terra a partir daquilo que já existia. O que nos leva a entender que Deus, ele tem uma estima por essa terra. Ele tem uma estima pela sua criação. Assim como ele teve uma estima pelos homens, ao invés de aniquilá-lo, destruí-lo, preferiu redimi-lo, salvá-lo. Também a sua criação, Deus também tem uma estima por sua criação, vai criar um novo céu a partir do céu que já existia. Nós vamos ver por que ele vai criar um novo céu a partir daquilo que já existia. Uma nova terra também a partir daquilo que já existe. Ou existia, né? Por que Deus vai criar um novo céu e nova terra a partir daquilo que já existia? Irmão, se você perceber, Deus, a palavra de Deus diz que lá no livro de Gênesis, o que Deus fez? Quando o pecado subiu a nível insuportável na narina de Deus, o que aconteceu? Deus mandou o dilúvio, certo? E purificou a terra com a água. Amém? Mas só que agora, ele mesmo disse que nunca mais vai destruir o mundo com a água. Agora ele vai usar outro elemento para purificar a terra do pecado. Amém? Ele vai usar o fogo. É o que está escrito lá no livro de 1 Pedro. Que o fogo vai consumir essa terra, vai purificar essa terra. Não vai consumi-lo para destruí-lo, não, como muitos pensam, mas vai purificar a terra. Tanto que o apóstolo Pedro diz que os elementos da terra vão se desfazer. Ou seja, as configurações que essa terra existe nessa terra não existirá mais, porque ela será purificada através do fogo. Também o céu vai ser purificado. Se você perceber, o primeiro pecado não aconteceu aqui na terra, a rebeldia aconteceu no céu. Então, o céu ficou manchado. O céu ficou manchado pelo pecado e rebeldia de Satanás e os seus. Então, Deus também, esse fogo que vai passar pela terra, vai também passar pelo céu, vai purificar o céu. Ou seja, céus e terra
totalmente purificado, ali vai ser a nossa morada. O novo céus e nova terra. Agora faz sentido o Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora faz sentido aquela fala de Josué: pede-me, eu darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Agora faz sentido. Então Deus vai construir uma nova terra, construir um novo céu para nós habitarmos com Ele. Glória a Deus. Então essa vai ser a nossa morada. Glória a Deus. Então vamos prosseguir o nosso texto. E vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. Ou seja, as configurações, né? Esse mundo de pecado, cheio de tristeza, dor, decepção, vai passar, meu irmão. Haverá uma outra configuração. Esse mundo vai ser purificado pelo fogo e vai ser feito outro lugar onde nós habitaremos. E o mar já não existe. Ou seja, no novo céu, na nova terra, onde nós vamos habitar com Deus e os seus anjos, não vai existir mar. Não vai existir Oceano Atlântico, Pacífico, Índico. Não vai existir isso. O mar já não existe. Por quê? Tem muitas interpretações sobre por que o mar não vai existir. Mas eu achei um que é mais interessante. Se você perceber, o mar é algo que separa povos de povos, tribos de tribos, nações, etnias, língua. O mar, ela serve para fragmentar, dividir povos de povos, tribos de tribos, nações. Mas como lá no céu haverá um só povo, o povo do Deus vivo, o povo do nome do Senhor, não haverá, não será necessário de algo que a divide, que a fragmente, que a fracione. Se você perceber também, o mar é algo que separa muitos povos, e com isso temos muitas coisas, xenofobia, racismo, essas coisas que dividem os povos. Pessoas escolhem, fazem acepção de pessoas em detrimento da raça, da cor, da religião. Mas lá no céu não haverá o mar que fica dividindo o povo de Deus. Não haverá necessidade do mar, meu irmão, porque lá haverá um só povo, o povo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 2, vamos partir para o versículo 2. Aleluia. Versículo 2 diz assim: E eu, João, o apóstolo, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada para uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, João aqui olha céus e terra se casando, companheiro. E quando vai se casar? O que a Bíblia diz? Deixará o homem o seu pai e se unirá à sua mulher, elas se tornarão uma só carne. Então, o que eu entendo aqui, né? Que céus e terra vai ser um lugar único só, onde vai habitar todos os que creem em Cristo, verdadeiramente. Viu o que Deus tem para você, Irvane? Vade. Viu o que Deus tem para você, pastor? Walter, Sara, Besla, Mônica e Eda. Deus tem algo estupendo para nós, algo maravilhoso, algo mais amplo que essa configuração que nós conhecemos. Quando Jesus disse: tome a sua cruz e me siga, o intuito dele não é castigar você, não é ser um Deus ditador, não, porque ele sabe que a sua cruz vai provocar tudo isso, vai dar você um lugar muito melhor, infinitamente melhor, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Então, céus e terra junto, lá habitaremos. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. Irmão, é preciso muita sabedoria e direção do Espírito Santo para entender aqui. O que acontece aqui? Uma grande voz. Aqui a Bíblia não diz quem é que está falando. A Bíblia diz só de onde vem esse voz. Só de onde vem esse voz dá para
para perceber a potência dessa voz, a agressividade, os timbres daquela voz. Então, de quem é essa voz? Olha, a Bíblia diz que o nosso Deus se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez homem, habitou entre nós, ok? O que aconteceu? Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ou seja, Cristo homem ressuscitou com um corpo glorificado. Ele em Mateus, em Lucas e Marcos diz assim: agora, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Dado esta palavra, ele exulta os céus tomaram por uma nuvem. E cumpre, sabe o que? Os Salmos 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí os anjos, mas quem é esse Rei da Glória? Quem é esse homem? Esses portões não estão disponíveis para homens. Mais uma vez, um coro celestial. Levantai, ó portas, vossas cabeças. E levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí o outro anjo, quem é esse rei? Quem é esse homem? Esses portões não estão disponíveis para homem. E outro anjo brada: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, está entrando para aquela porta. Aleluia. Então, o nosso Deus, na sua forma humana, com o corpo glorificado, entrou por aquela porta. E onde Ele vai sentar? Ele não vai sentar no jardim, nos pátios, nos átrios. O lugar que Ele vai sentar é onde Davi estava, não é no lugar santo. Ele vai sentar no santo dos santos, no trono do céu. Olha, Estevão disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Senhor assentado à direita de Deus. Mas só que para entender esse texto, temos que ter entendimento, direção do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de destra ou direita, a expressão grega que denota aqui não é um lugar físico no céu, ou seja, Jesus está à direita de Deus, do trono de Deus, mas a destra aqui simboliza no poder, na autoridade do Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra, dar a autoridade dele de sentar no trono do Pai, no trono de Davi, no trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meu irmão, há 2000 anos, o Cristo homem já sentou naquele trono e governa todo o universo. Agora, o Cristo homem, temos Jesus Deus e temos Jesus homem. O Cristo homem com o corpo glorificado, olha só o que ele diz. Agora, e ouvi uma grande voz do céu, do Cristo homem, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Ou seja, o que está no trono agora é duas naturezas de Deus. Quando que a natureza humana vai deixar de existir? Quando a Bíblia diz que ele vai entregar o reino ao Pai. Então, lá haverá só divindade e governará o universo por toda a eternidade. Glória a Deus. Então, a voz aqui que João ouve é do Cordeiro de Deus, uma voz potente, uma voz gloriosa. Então, irmão, e eles serão seu povo e o mesmo Deus habitará com ele. Aqui ele pega uma expressão do Antigo Testamento onde Deus habitava no meio do povo de Israel, no meio das tribos de Israel, na tenda do encontro, na tenda da congregação. Mas quando Deus mostra aqui nesse texto que Deus sempre intentou morar com os homens, mas só que nós, a igreja dele, não vai morar como os israelitas, ao redor da tenda dele. Não, meu irmão, nós vamos morar debaixo do mesmo teto de Deus, na casa de Deus e na habitação de Deus, meu irmão. Então nós não vamos morar nos pátios, vamos morar aonde Cristo está, no mesmo teto que Deus. Versículo 4. Agora vamos ver o estado do Espírito, o seu estado do Espírito no céu. Será que você vai ter dor, decepção, tristeza, choro, amargura? Será que vai ter isso? Qual é o estado do Espírito do céu? Né? Você tem medo de mudança, né? Porque se disser assim, você ganhou uma casa lá em Engenho Lima,
Mudança sempre gera receio. E lá no Engenho Lima você vai pensar, será que eu vou ter que correr de AKM? De AKM você não vai correr, mas de bala você vai. Então, a mudança, meu irmão, sempre gera medo, sempre gera receio, meu irmão. Como vai ser o céu? Qual vai ser o espírito das pessoas que habitam no céu? Qual vai ser o seu espírito do céu? Será que você vai sentir dor, verter suas lágrimas? Você vai ter tristeza, decepção, doença? Será que vai ter isso? Olha só o que o apóstolo João viu aqui. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vou ler mais uma vez. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Irmão, irmã, você está pensando em levar um lencinho? Nem pensar, porque Deus não vai deixar você chorar. Nem de alegria lá, você vai chorar. Amém? Porque Deus não vai deixar. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. O que faz um homem chorar? O que faz um homem verter suas lágrimas? O que faz um homem chorar de tristeza? É dor. É dor, desespero, angústia, problemas, doença. Tudo isso é que essa esfera nos proporciona, esse mundo nos proporciona. O Senhor Deus diz: maldito toda a terra por tua culpa, Adão. Do teu suor tirarás o seu sustento. Então, meu irmão, não haverá possibilidade de paz nessa terra. Não haverá possibilidade de completude, de alegria nessa terra, porque ela está debaixo de maldição, pastor. Então não haverá esse mundo, meu irmão. Ela está tombando ladeira abaixo. Entretanto, só num mundo totalmente transformado haverá paz perene, tranquila, calma. Amém? Isso é que Deus tem para vocês, meu irmão. Isso que Deus tem para cada um de nós que somos fiel à sua palavra, fiel aos seus conceitos, a palavra, a sua constituição. Isso que Deus tem para cada um de nós que estamos aqui. Acha que ser cristão é coisa pouca? Ser cristão não é coisa pouca, meu irmão. Nós temos algo infinitamente melhor que tudo aquilo que nós vivemos nessa esfera aqui. Vamos prosseguir. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Olha, quando a Bíblia diz que Jesus foi ao Hades, a palavra Hades, ou Sheol, grego-hebraico, significa tanto inferno como sepultura. Por isso que muitas pessoas têm ideia que Jesus foi ao inferno, mas Jesus não foi ao inferno. Jesus foi para onde? Ao mundo dos mortos. Ele desceu na morada da morte e olhou no olho da morte e matou a morte por asfixia. Por quê? Quando ele foi, imagina a maldita, pastor. A maldita vai com seu foice, tira a vida de um, tira a vida de outro, tira a vida de outro. Mas um dia, meu irmão, foi ela que recebeu uma visita. Toque, 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 toque. Quem é? Jesus. Meu irmão, Jesus desceu na morada da morte e matou a morte por asfixia. Por quê? Porque o apóstolo Pedro diz que a morte estava presa sobre ele, os grilhões, as correntes, as ânsias, mas ele ao terceiro dia arrebenta com os grilhões da morte e ressurgiu vitorioso, pondo falência à morte, meu irmão. Amém. Então a morte não tem permissão para entrar lá, não tem permissão, ela está destruída. Você pode falar como o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela sua vitória. Ó morte, aonde estás, ó morte? Ó pecado, onde estás, pecado? Teu aguilhão. E você pode fazer a chocota da morte. A morte, aonde estás, a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte pela sua vitória. Amém. Meu irmão, a morte não terá permissão para entrar lá. Amém? Amém? E em razão de não haver morte, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá nem clamor, nem dor, porque essas coisas são passadas, meu irmão. Essas coisas são passadas. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá decepção, não haverá angústia, não haverá... Sabe aquela pessoa, quando um familiar morreu, ele geme de dor, ela geme de dor, geme de tristeza. A tristeza abarca seu coração, meu irmão. Mas lá não haverá nada disso, porque todas as coisas já foram feitas, já foram renovadas.
que Cristo está dizendo aqui? Eis aqui que você está vendo, João. Eis a purificação do céu. Eis a purificação da terra. Se unindo como uma noiva, vindo a noiva, como noiva, vendo o encontro do seu esposo, se unindo. Isso é a habitação de Deus com vocês. Amém. E não haverá mais dessas coisas. Nem dor, nem decepção, nem tristeza. Você está passando por problema, angústia, adversidades. Mas, meu irmão, lá não haverá nada disso. Não haverá nada que possa verter nossas lágrimas. Não haverá nada que possa causar-nos dor, decepção, tristeza. Não haverá nada disso, porque são coisas passadas. Aleluia. Versículo 5. E que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Agora, o que estava sentado no trono? Cristo, homem, o Cordeiro. Agora, mais uma vez, ele brada, ele entoa a sua voz: Eis que faço nova todas as coisas, João. Em razão de fazer novas todas as coisas, as antigas terá que dar espaço para novas coisas que eu fiz por vocês. Aleluia. Aleluia. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me ainda: João, vês, vejo, ouves, ouço. Agora escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Talvez você possa perguntar: será que o que está escrito é verdade? Será que essas coisas que ele pregou aqui é verdade? Será que vem sempre aquele receio, aquele medo? Mas a palavra de Deus diz: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que é fiéis? Fiéis porque vão se cumprir. Amém. Verdadeiras porque é a boca de Deus que falou. Amém. E disse-me mais: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E disse-me mais: está feito. Feito aqui, está tornado, está cumprido, está feito. Ou seja, nos dá a ideia aqui que está feito. Ou seja, o que nos leva a entender aqui é que tudo isso aconteceu. Teve algo que provocou tudo isso. Foi a cruz de Cristo, meu irmão. Foi a morte, foi o sepultamento, foi a ressurreição e a ascensão ao céu que vai provocar tudo isso. Você acha que a morte de Cristo na cruz foi só meramente para nos salvar? Não, meu irmão, a morte de Cristo engloba todo o cosmos, toda a célula, é para redimir o universo. Romanos 8 fala que o universo está esperando a manifestação dos filhos de Deus para ser liberto da corrupção do pecado, para ser liberto do cativeiro do pecado. Então, com a morte de Cristo, Ele vai libertar todo o universo, Ele vai transformar o universo em outro lugar, onde nós vamos habitar. Viu que ser cristão não é coisa pouca, não é coisa mesquinha como muitos pensam. Ser cristão é algo amplo, algo glorioso, meu irmão. E disse-me: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa palavra, eu sou o Alfa e o Ômega, vai ecoar em Filipenses 1,4, que diz assim: aquele que começou a boa obra em ti há de concluir até o fim. O que é isso? Eu sou o Alfa. O que é Alfa? O começo, o início, onde surgiu tudo, brotou tudo, nasceu tudo. Então, aquele que te chamou, aquele que abriu seu teu entendimento para entender o Evangelho, aquele que abriu sua mente para entender a palavra, iluminou sua mente, aquele que te salvou, que fez aquela obra, há de concluir até a consumação do século. Ômega, fim. Então ele há de consumar, meu irmão. Tetelestai. Ele vai consumar, meu irmão. Talvez nós estamos passando por tribulações, adversidades, governos totalitários, não sei. Talvez nós estamos passando por lutas. Talvez nós estamos passando por desafios. A vida cristã não é fácil. No mundo tereis aflições.
Mas a palavra da garantia aqui é: eu sou o Alfa, o início, aquele que te chamou, e Ômega, aquele que vai consumar tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos pode dizer amém aqui? Amém. Glória a Deus. Então ele vai consumar tudo que ele iniciou na sua vida, meu irmão. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, aqui fala da salvação. Fala da salvação aqui. A quem tiver sede, lhe darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, Jesus aqui ele demonstra a João tudo que ele tem para nós, tudo que ele fez para nós. Ele mostra a João aqui. Agora ele para e faz convite àqueles que não fazem parte do seu povo, aqueles que não fazem parte da sua igreja, aqueles que não fazem parte do seu rebanho. Ele diz: a quem tiver sede. Quem que tem sede? Quem precisa do evangelho? É o ímpio. É o ímpio que vive na iniquidade. É o ímpio que precisa ser pregado o evangelho. A quem tem sede, ele para e direciona aos que não têm Cristo, aos que não têm Jesus nos seus corações, aos que não vivem a fé cristã como estilo de vida. Ele para: a quem tem sede, lhe darei de graça de beber da fonte da água da vida. Então ele para de demonstrar tudo que ele já mostrou para João, para a sua igreja. Ele para e faz um pedido. Uma mão, Cristo, uma mão dele está segurando a ira de Deus, porque todo pecado merece justo castigo. E outra mão está estendido ao ímpio. Vem, pecador. Vem, pecador. Vem, pecador. Então é assim que Cristo faz. Ele para e faz convite ao ímpio, aos que não têm Cristo, aos que não foram batizados no nome de Jesus, aos que não desceram na água, aos que não receberam o Espírito Santo. Ele faz o convite aqui. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. A ideia aqui não é aquele que venceu pela sua própria força, pelas suas obras, porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o que quer dizer isso? Que aquele que ele fizer esse convite, aceitar esse convite, vir até ele, beber da fonte da água da vida, aceitar ser do povo dele, da igreja dele, eu serei, está aqui, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Por que ele será meu filho? Porque a nós, muitas pessoas, nós não, na verdade, muitas pessoas que não têm Cristo, que não vivem uma fé cristã como estilo de vida, meu irmão, perdoe, infelizmente são criaturas de Deus. E quem é filho de Deus? São aqueles que aceitam Cristo no seu coração, são aqueles que abandonam a sua vida de pecados e vivem a fé cristã como estilo de vida. São aqueles que abraçam a fé cristã, porque a palavra diz: todos aqueles que receberam foram lhe dados o direito de ser o quê? Filhos de Deus. Amém. Então, por isso que ele diz em Marcos, como a irmã Ivana citou aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que criatura é essa? Será que é um cachorro? Será que é um pato, uma galinha? Não, homem, criatura. Ou seja, aqueles que não têm Cristo são tratados biblicamente pela criatura de Deus. E aqueles que têm Cristo foram dados direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome. Então, irmão, agora permita-me, irmão, fazer um paralelismo aqui sombrio. Versículo 8. Enquanto nós, os cristãos, estaremos na mais gloriosa bem-aventurança, junto com os santos do Antigo e Novo Testamento, se deleitando da fonte da água da vida, também haverá aqueles que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram a Cristo, apesar do convite: a quem tem sede, venha, de graça darei da fonte da água da vida. E aquela pessoa não quer. Terá também um final para eles. Eles também estarão debaixo do mesmo teto que o pai deles também. Olha só o versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicídios, aos
fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A palavra de Deus falando aos nossos corações. Não é minha opinião. Amém. Não é o meu ponto de vista. É a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas quando os tímidos, tímido aqui não é aquele introvertido, aquele irmão lá é tímido. Não. Tímido aqui, não sei como diz a outra tradução, só para ver. Os covardes, olha só, aqui mais forte e mais profundo. Os covardes, ou seja, quem são os covardes? São aqueles que não decidem a favor de Cristo. Aqueles que não decidem, aqueles que ficam no muro. E aqueles, não só aqueles que ficam em cima do muro, não decidem a favor de Cristo, não confessam publicamente Jesus como o único suficiente Salvador, mas também aos covardes, aqueles que têm essa palavra, o pão vivo que desceu dos céus, a água da vida, e faz o quê? Omite, não prega para as pessoas, não fala. É como dei aquele exemplo na última semana que passou. Eu vou dar mais uma vez. Imaginem que estamos no ano 2019. Covid arrebentou no mundo. Imagina, eu desenvolver uma vacina para o Covid-19 e ocultasse ela das pessoas, dos governos. E as pessoas morrendo. Com um criminoso eu serei. Amém. Com um covarde eu serei. Também é a mesma coisa com Deus. Aqueles que têm a fonte da água da vida e não saciar a sede dos ímpios, dos incrédulos, não levar as outras pessoas, também será como aquele que omitiu a vacina de Covid nesse caso. Aleluia. Então, meu irmão, os covardes são aqueles que não levam, os tímidos. Amém? Amém. E aos incrédulos os ateus, nem precisa falar. Esses que defendem que Deus não existe, naquele dia conhecerão a Deus. Os abomináveis aqui dá a ideia de sodomitas, os homossexuais, aqueles as lésbicas, os gays, LGBTQIA, essa classe toda conhecerá a Deus também naquele lugar. Os fornicadores, não sei como está na sua Bíblia, irmã Sara. Imorais, ou seja, aqueles sexo fora de casamento, aqueles que vivem, têm uma imoralidade nos seus corações, também conhecerão a Deus. Os feiticeiros, todos aqueles que buscam a prática de feitiçaria, porque Deus abomina a feitiçaria. Os idólatras não só são aqueles que adoram imagem, mas também são aqueles que têm ídolos no coração. Que são ídolos? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, George, ídolos no coração, ídolos compartilhando, combatendo com lealdade a Deus, porque o nosso coração deve ser único exclusivamente a Deus. Então, os idólatras também estarão naquele lugar, debaixo do mesmo teto que o pai deles. Até os espanhóis. Não sei se ele é idólatra. Glória a Deus. Agora, último. Não sei por que o autor deixou isso aqui para o último. Mas vai ser interessante. Os mentirosos. Os mentirosos. Os basadores. Então, mentirosos, quem são? Aquele que omite as coisas do seu marido. Que omite as coisas do seu esposo. Que faz as coisas na costa, mente, a sua vida, estilo de vida dela ou dele é mentira, mente no trabalho, mente para seu colega, mente para todo mundo. Também, esse também estará no lago que arde com fogo. Aleluia. Irmão, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Mas graças a Deus que isso não é para vocês. Isso não é para vocês, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E perseverar também, não é só crer e ser batizado. E perseverar.
Graças a Deus que nós temos perseverado. Graças a Deus que nós temos professado a fé cristã. A fé cristã não é coisa pouca. Muitas pessoas, a fé cristã é algo ignóbil, é algo vergonhoso. Não, meu irmão. É algo que depende de todo o cosmos. Todo o planeta, todo o cosmos, todas as células dependem da cruz de Cristo. Então, irmão, esse é o lugar que Deus tem para nós. Você acha a sua casa bonita? A sua casa é feia, já fui lá, feia mesmo. Feia. Imagina essas mansões. O irmão Éder é arquiteto. Você consegue fazer uma planta como será a habitação com Deus lá nos céus? Quantas pessoas, quantos cristãos vão abrigar lá? Consegue fazer uma planta? Você acha a casa de Cristiano Ronaldo, mansão de Cristiano Ronaldo bonito? De Neymar bonito? Messi bonito? Olha só o que Deus tem para você. As mansões celestiais. Aleluia. Não só ele... Imagina, meu irmão, ouro é algo. A Bíblia diz que nós lá estaremos pisando sobre os ouros. Andando, as cidades são de ouro. Os muros são de jaspe. Amém? Então imagina, ouro é algo que aqui achamos com muita dificuldade. Imagina lá, você estará andando sobre ouro, vendo as cidades de jaspe. Sobretudo, o melhor de todos, não haverá lágrima. Não adianta levar lencinho, viu? Não pode levar lencinho, porque Deus não vai deixar chorar. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Tudo aquilo que faz-nos chorar, verter nossa lágrima, que causa nossa dor. A morte não tem permissão para entrar lá, meu irmão. Isso é que Deus tem para vocês. Isso é que Deus tem para cada um de nós, se perseverarmos na sua palavra. Amém. Se perseverarmos, se confessarmos para quem não tem Cristo, Jesus como único e suficiente Salvador. Amém. Então, esse é o lugar onde vai habitar os santos de Deus. Enquanto nós estamos lá, nos céus, novos céus e nova terra, na mais gloriosa bem-aventurança, junto com o nosso Cristo, o Deus Todo-Poderoso e todos os seus anjos, os santos do Antigo e Novo Testamento, também os inimigos de Deus, os blasfemos, rebeldes, estarão também debaixo do mesmo teto do Pai deles, na uva, no lagar, na ira do Deus Todo-Poderoso. Que Deus aviva essas esperanças nos nossos corações. Obrigado pela oportunidade, pastor. Não sei se quer falar alguma coisa.